Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Vem Segue-me de hoje, onde nós vamos estudar 1 Coríntios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dá para você estudar um capítulo por dia no seu estudo pessoal das Escrituras e no estudo de família. E o que acontece? Paulo, ele estava muito preocupado que depois de alguns anos que ele tinha pregado ao povo que vivia em Corinto, eles já estavam se afastando. Então ele vai dar muitos conselhos a respeito da iniquidade que está surgindo entre os santos. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, como já fiz em aulas passadas. Versículo 2. Paulo escreve à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, os membros da igreja do passado eram chamados santos. Por que isso é importante? Porque um dos sinais da igreja restaurada de Jesus Cristo, ou seja, a mesma organização que existia na época de Paulo, foi trazida de volta à terra hoje, tem que ter essa característica. Os membros são chamados santos. É por isso que o nome da igreja, a igreja desses últimos dias, é assim: a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Não porque nós sejamos perfeitos, não porque nós nos achemos melhores do que os outros, mas porque nós somos, como o apóstolo Paulo diz aqui, santificados em Cristo Jesus. Nós somos aperfeiçoados, nós vencemos o mal e o pecado por meio de Jesus Cristo. Então, nossa intenção é ser co-herdeiro de Cristo, herdeiros de tudo que o Pai Celestial quer nos dar. E esse nome santo serve para nos lembrar a respeito disso. Então, aqueles que são batizados na igreja passam a fazer parte dos santos. E nos últimos dias são chamados santos dos últimos dias. Vocês vão ver daqui para frente que as epístolas elas se dirigem aos santos que estão, e aí vem uma determinada região. No caso aqui, essa é a primeira epístola que nós estamos estudando de Coríntios, que na verdade é a segunda epístola, mas nós não temos a primeira, infelizmente. Então, Paulo, ele diz assim no versículo 7 e 8: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles estavam esperando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, assim como nós estamos aguardando também. Mas essa manifestação do Senhor Jesus Cristo, ela pode acontecer antes do que aqueles eventos finais que estão nas Escrituras profetizados. Jesus Cristo, de fato, quando se manifestar, pode nos confirmar para a vida eterna. E seremos, então, irrepreensíveis, estaremos prontos para essa grande ocasião e quando ele se manifestar ao mundo todo. O versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Naquela época havia discórdias entre os membros, e como nós vamos ver nessa designação, alguns membros acusavam outros santos perante a justiça do mundo. Em vez de tentarem resolver os problemas entre eles, eles iam processar o outro membro da igreja. Isso acontece hoje em dia também, né? Muitas vezes nós brigamos com nossos irmãos e irmãs e antes de tentar uma conciliação entre nós, a gente já vai procurando nossos direitos aí nos mecanismos do mundo. Não que seja errado procurar os seus direitos, eu sou advogado e sei bem que quando há uma injustiça nós precisamos contar com o sistema jurídico que vai procurar resolver os conflitos que existem, mas a mediação, a conciliação, a conversa para tentar chegar a uma solução é muito importante.
mesmo que você vá procurar justiça, normalmente os órgãos julgadores eles vão incentivar que haja uma conversa, uma mediação, uma tentativa de harmonização antes de que o juiz diga quem está certo e quem está errado. E os santos ali aparentemente não queriam resolver as coisas um com o outro, já ir direto para a justiça. Então essa era uma das coisas que estava acontecendo, esse tipo de dissensão, de contenda. Por outro lado, Paulo ele vai dizer que eles não estavam afastando os iníquos do meio deles. Haviam pessoas que era notório, as pessoas sabiam que eram pecadoras, e um pecado muito grave, que é da lei da castidade, e elas conviviam uma com as outras, né? E a gente sabe que a igreja ela tem uma ordem e deve seguir os mandamentos instituídos por Deus. Por isso, alguém que comete um pecado sério precisa passar por um processo disciplinar, às vezes até deixar o convívio dos santos. Então, esse não é um tipo de dissensão e contenda, esse é uma necessidade para manter a pureza da igreja e da doutrina. Então, havia esse tipo de confusão. Em resumo, eles não tinham um só pensamento e um só parecer. Eles não são os únicos culpados disso, não é verdade, meus irmãos e irmãs? Às vezes, na nossa ala, a gente se envolve em alguma disputa, às vezes a gente se envolve em alguma briga, a gente pensa diferente, como que tem que ser uma coisa e outra. E olha, Paulo, ele não estava dizendo que todo mundo tinha que ser um robozinho e pensar tudo igual, de forma nenhuma. Vocês vão ver que nessa designação, Paulo ele diz, essa aqui é a minha opinião, é como eu penso, né? Não é um mandamento do Senhor, talvez a pessoa pense diferente de outro modo. E nós podemos ter pensamentos diferentes, nós enxergamos as coisas diferentes. E que bom que é assim, que Deus nos deu diversidade na igreja. Mas, embora haja diferentes abordagens para resolver um problema, ou as pessoas elas interpretem uma situação de modo diverso, nós precisamos ser unidos na fé, uma só fé. Nós precisamos ser unidos nas ordenanças, um só batismo. Nós precisamos ser unidos na doutrina, nos procedimentos, por isso que nós temos manuais, por isso que nós temos líderes com as chaves do sacerdócio que vão nos dirigir e que agem sobre essas chaves. Então, se nós não vivemos nessa unidade, nós vamos ter problema em âmbito geral, né? A igreja vai começar a decair, em âmbito local. Nós vamos nos apartar do verdadeiro Deus vivo. Então, é nesse espírito que Paulo escreve preocupado com as dissensões, com as distorções que estão acontecendo na igreja. Os conselhos dele, portanto, servem para nós também na igreja atual. O 12. E digo isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que é um grande pregador, a gente falou, talvez até tenha sido chamado como apóstolo ou para a liderança da igreja, mas ele foi um grande missionário, é o que sabemos. E eu de Cefas, que é o presidente da igreja, Pedro, e eu de Cristo. Ou seja, algumas pessoas estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu gosto mais de Paulo, eu sigo a doutrina de Paulo, outros falam, eu sigo o que Apolo ensina. É como se tivesse uma conferência geral e você fala, eu não quero ouvir o que Elder Bedner, o que Elder Holland estão dizendo, eu só vou seguir Elder Cook. É estranho isso, né? Porque todos estão pregando o mesmo evangelho de Cristo. Pois é, naquela ocasião estava acontecendo isso. E Paulo disse, olha, não importa se você é de Paulo, se você tem mais afeição para Apolo, se você gosta mais do presidente da igreja, que é Pedro, né? Ele diz, Cristo não está dividido. Olha o versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então ele coloca aqui bem claro a posição dele. Ele é um ministro de Jesus Cristo. Não pode se dizer um é de Cristo, um é de Paulo. Não, todos são de Cristo. E Paulo vai enfatizar isso.
Eu sou ministro de Cristo. E eu falo, ele até diz assim, eu sou muito feliz de não ter batizado nenhum de vocês. Eu batizei esse ou aquele, se eu batizei outro eu não lembro. Mas veja, eu batizei vocês em nome de Cristo. Eu preguei em nome de Cristo. O mesmo fez Apolo ou Pedro. Embora haja diferentes tipos de ministério, diferentes abordagens, o evangelho é o mesmo, é centralizado em Jesus Cristo. Há um só Senhor. Então vamos lembrar disso. Não importa se você gostava mais daquele presidente destaca e foi chamado um novo e você está assim, não sei, esse presidente aí é diferente. Apoie ele de todo o coração. Porque Paulo, Cefas, Apolo, todos são de Cristo. E nós estamos na igreja de Jesus Cristo. Diz o versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Já passou por uma situação onde as pessoas elas olharam para você de modo estranho depois de você compartilhar suas crenças? Talvez você tenha dito, eu servi uma missão de tempo integral por 2 anos, 1 ano e meio, deixando meus estudos, minha família, e fui para um lugar longe, às vezes até aprender um outro idioma. E as pessoas falam, não foi turismo, não foi um estágio, não foi uma faculdade, você foi pregar e você mesmo pagou pela sua missão. Elas ficam assim pensando, mas que coisa mais doida é essa, né? Mas para nós não é loucura, é o poder de Deus. A mesma coisa, casais que agora podiam estar desfrutando a vida, que estão aposentados, que os filhos já estão criados, podia estar curtindo os netos, às vezes está até com um pouco de dor no joelho, né? Mas deixam tudo para trás e vão servir ao Senhor, pagando a própria missão, seja aqui no Brasil ou em outras partes do mundo. As pessoas podem olhar e pensar, mas isso é doideira, porque você podia estar desfrutando agora, você trabalhou tantos anos e você vai ficar fazendo um serviço voluntário, de fato até pagando para fazer essas coisas? Pois é, o que é loucura para o mundo é a manifestação do poder de Deus para nós. Como nós podemos enxergar as coisas como Deus enxerga? O primeiro ponto e é enfatizado nessa lição é centralizar nossos pensamentos e esforços em Jesus Cristo. Quando a gente entende que o fundamento é Jesus Cristo, a gente começa a ver as coisas como verdadeiramente são. E o que as pessoas consideram loucura, para nós se torna sabedoria. E há uma manifestação do poder divino na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. No 25 continua nesse pensamento dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Quão verdadeiras são as palavras do apóstolo Paulo aqui. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as consideradas vis pelo mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu testifico que isso é verdade, porque Deus é capaz de usar minha pessoa, que sou fraco, que tenho falhas, que muitas vezes, como Nefe afirmou, eu tenho o desejo de afirmar que homem miserável sou. Ainda assim, Deus pode me usar para, por exemplo, compartilhar o evangelho aqui, na internet com vocês. E eu sei que vocês se sentem assim. Se sentem pequenos, às vezes inseguros e hesitantes, quando recebem um chamado, uma designação, quando precisam do Espírito de Deus para confortar uma pessoa que acabou de perder um pai, um filho, ou que descobriu que tem uma doença grave, quando vocês vão ministrar e se sentem sobrecarregados porque já estão cheios de problemas e ainda tem que ajudar outras pessoas que têm problema. Todas as ocasiões em que vocês se sentirem pequenos, diminuídos, saibam que Deus escolheu as coisas fracas para bater as fortes e poderosas. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são.
podem confiar nele, que quando ele dá uma designação para você, seja na igreja ou na família, quando ele dá um desafio para que você possa sobrepujar e crescer, você terá direito a dons especiais de uma força que não é conhecida pelo mundo, mas que é conhecida por aqueles que guardam os mandamentos. Então, persevere sabendo que Deus pode te ajudar e santificar a tua mente, o teu corpo, o teu coração para uma obra santa. Capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz isso. Ele está sendo bem modesto aqui porque as palavras dele são muito poderosas. Eu vejo que ele era um grande orador. Apesar disso, Paulo, ele não tentava convencer as pessoas através da eloquência humana. Eu sei que ele era um homem estudado, nós sabemos disso pelo relato de Lucas, que está em Atos dos Apóstolos, e pelas próprias epístolas de Paulo. Nós vemos que ele é um homem que se dedicou ao estudo por muito tempo e que falava muito bem. Nós sabemos disso ainda por revelação moderna, quando Joseph Smith diz que Paulo era como um leão no meio dos cordeiros quando abria a boca. Agora, apesar disso, Paulo sabia que por mais que tivesse habilidades de oratória, isso não converteria ninguém. A única forma de trazer as pessoas para Cristo e de efetuar uma verdadeira mudança nelas seria ele tendo o Espírito de Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, nós precisamos agir. Quando vocês forem convidados para dar uma aula na igreja, um discurso, isso acontece com todos nós que somos ativos na Igreja dos Cristo Santos dos Últimos Dias. Você pode até não desejar, ou às vezes você pode até desejar falar. Não importa. Numa certa ocasião, você vai ser convidado a ministrar outras pessoas. E quando isso acontecer, seja humilde. Não tenta usar o teu raciocínio, o seu brilhantismo, o seu intelecto para impressionar as pessoas. Claro, você tem que usar suas faculdades mentais, porque o Espírito, ele requer que nos esforcemos para que uma porção venha do Espírito de Deus e possa transmitir aquilo que o Altíssimo deseja que seus filhos recebam. Mas é muito importante que você dobre os joelhos, que ore a Deus com humildade e rogue para que o Senhor fale através de você. Não dá para você ensinar na igreja dele sem o Espírito dele. Por isso, a sua palavra e a sua pregação, seja para os jovens, para as crianças, para os adultos, para os seus filhos, para os seus pais, para as pessoas que você ministra, elas não podem consistir apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana. Vocês já devem ter participado de alguma aula, já aconteceu comigo, em que tinha um irmão muito inteligente ou uma irmã que tinha estudado muito por muito tempo em várias faculdades e tinha vários diplomas, falava várias línguas e às vezes essa pessoa queria impressionar outros com o seu saber. E seus comentários, embora demonstrassem uma eloquência grandiosa, plausível, né? Dá até vontade de bater palma quando a pessoa termina de falar. Elas carecem do Espírito de Deus. Deus pode usar até o mais humilde, simples e pacato membro que há na ala para ensinar verdades eternas. E isso é maravilhoso. O sábio e o instruído, se busca os conselhos de Deus e tem o Espírito de Deus, pode ser uma ferramenta poderosa, assim como Paulo foi poderoso. Então, vamos falar a sabedoria de Deus, que é oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu,
porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito enquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Para se despojar do homem natural, nós precisamos ser, como o rei Benjamim ensinou lá no livro de Mórmon, humildes como uma criancinha, submissos, mansos, dispostos a submeter a tudo quanto Deus achar que nos deve infligir. Quando nós temos esses atributos de mansidão, de gratidão, de humildade, de fé, de esperança, de caridade, nós recebemos o Espírito de Deus e temos a oportunidade de compreender coisas que outras pessoas não podem compreender, que para elas é loucura, elas não podem entender porque elas não discernem como nós discernimos. O espiritual discerne bem todas as coisas, porque quem conhece a mente do Senhor para que se possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa ter vida eterna. Nós precisamos desenvolver esse tipo de mentalidade. Como Cristo agiria nessa situação? O que seu discípulo deve fazer? O que seu discípulo deve falar? Como seu discípulo deve reagir? Como seu discípulo deve discordar? Como seu discípulo deve perdoar? À medida que nós fazemos essas perguntas nas situações que acontecem durante a semana, nós vamos nos aproximando mais das expectativas divinas e nos despojando do homem natural. Paulo faz uma analogia que eu gosto bastante. Ele vai repetir depois, ele diz assim: com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, embora ele trate de doutrinas bem importantes aqui na epístola dele, tem coisas muito maiores que ele quer ensinar. Tem coisas muito mais sagradas que ele quer transmitir. O problema é que a iniquidade não permite que ele ensine as coisas celestiais que ele tanto desejava. Então ele teve que dar leite. Você, meus irmãos, vão ficar no leite quanto tempo? Deus, ele quer dar a carne do evangelho. De fato, ele nos convidou para o seu banquete. Quem foi num banquete que tinha só leite? Você foi? Um banquete é quando tem muita diversidade de comida e a quantidade é muito grande, você pode se deliciar com muitas coisas maravilhosas. Já foi numa churrascaria assim bem bonita, chique, né? Que você tem um monte de comida gostosa. Eu estava ansioso para vir aqui para as churrascarias do Brasil e foi maravilhoso poder ir em algumas delas e desfrutar essa comida maravilhosa que a culinária brasileira oferece. Imagine a minha decepção se isso não aconteceu, mas se caso eu tivesse ido para uma dessas churrascarias e só servissem leite. Não seria muito estranho? Não seria frustrante? Eu provavelmente iria virar as costas e ir embora. Eu não vou. Mesmo que eu tô com fome, eu não quero aqui só leite. Só tem leite, queijo, derivados de leite. Seria um pouquinho melhor. Mas ainda assim não seria um banquete.
Deus quer nos dar carne. Ele quer que você vá na melhor churrascaria. Desculpa aí se você não come carne, né? Paulo até vai falar. Acho que ele falou na aula passada, a gente comentou sobre isso. Aqueles que não comem carne, respeito. Mas você entendeu onde eu quero chegar. Nós precisamos sair desse nível inicial, desse nível introdutório. Deus quer nos revelar seus mistérios. Ele quer ensinar verdades muito sagradas, mas que só podem ser conhecidas por revelação, quando nós desenvolvermos a mente de Cristo. Então, nós temos que avançar, que tenhamos esse desejo. Eu sei que muitos que me ouvem têm dificuldade de ler as Escrituras todos os dias. Eu estava pensando bastante sobre isso nos últimos tempos e eu quero desenvolver alguma coisa aqui no canal para ajudar vocês que têm essa dificuldade de ler as Escrituras todos os dias, seja pessoalmente ou em família. Mas eu já quero adiantar que é difícil a gente ver um progresso nos primeiros dias. Quando você começa a ler as Escrituras, é difícil. Às vezes até é enfadonho. Você está lendo, você não entende, você fica olhando para o relógio, você é tentado a ver um filme na Netflix, você fica aflito, tenho isso para resolver, tenho aquilo. É difícil. Mas eu prometo para vocês que à medida que vocês vão constantemente lendo as Escrituras, vai se tornando mais fácil e até se torna gostoso. E aquilo se torna um hábito e você leva para a vida, não é mais pesado. Então, eu quero poder ensinar vocês como fazer isso. A princípio, eu convido vocês a tentar ler um capítulo por dia nessa semana da designação. Porque nós estamos lendo 1 Coríntios 1 a 7. Então, você lê um na segunda-feira e vai lendo assim até o domingo. Se você não conseguir terminar o capítulo, pelo menos lê alguns versículos. E aí, no próximo dia, já pula de capítulo, tá? Não precisa ficar frustrado se você não leu antes. Faz assim, porque o mais importante é você desenvolver o hábito da leitura das Escrituras. Quando o Espírito de Deus reconhecer que você está se esforçando, ele vai abençoar seus esforços e vai magnificar o poder de Deus na sua vida. É incrível como Deus é misericordioso. Nós damos tão pouco e Ele nos concede tanto. Então, se esforce para fazer isso. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Isso nos bloqueia de receber mais conhecimento de Deus, mais paz, mais luz, mais verdade, mais amor. Porque nos sujeitamos à inveja, a ficar preocupado com a vida do outro, a ficar falando dos outros sem eles estarem presentes. Criamos brigas, criamos contendas, nós nos envolvemos em dissensões. E aí Paulo repete o que ele tinha falado, né? Por que vocês estão falando que um é de Paulo, que outro é de Apolo? Porque todos são ministros. E Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento se não foi Deus? Tudo que nós fazemos na igreja, ou tudo que fazemos de bom na vida, não é nós mesmos. Nunca se glorie no braço da carne pensando que você é bom em alguma coisa, porque quem te deu o poder para realizar essas coisas, se não Deus? Então, Deus dá o crescimento. Você pode até participar da obra, ele te dá esse privilégio, não é? Então, aqui Paulo foi lá e jogou a sementinha, foi lá Apolo e regou. Mas mesmo que Paulo tenha plantado e que Apolo tenha cuidado da planta, vocês acham que a planta ia se desenvolver e crescer? Se Deus não tivesse dado o dom da vida? De forma alguma. Do mesmo jeito, nada podemos fazer de bom. Não somos de nós mesmos. Nós precisamos do poder, da energia que vem de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, aqueles membros conversos, eles eram resultado do trabalho de Deus, que Deus havia feito através de Paulo, Apolo e outros ministros. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a pedra de esquina, Ele é o fundamento, não são os missionários,
Não são os missionários, não são as missões, não são os programas da igreja, não é o Vem Segue-me, não é nada disso. O que está por trás é o poder de Jesus Cristo. Existem programas, existem diretrizes, existem reuniões, existem conselhos, existem muitas coisas boas que acontecem, mas por trás disso está o poder de Jesus Cristo. Porque se todas essas coisas acontecessem sem o poder de Cristo, nenhum crescimento real haveria, porque quem dá o crescimento é Deus. Se alguém sobre esse fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará, porquanto pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Se a obra se queimar, ele sofrerá detrimento, porém o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu acho interessante essa fala de Paulo aqui, porque às vezes nós achamos que um membro está sendo hipócrita, e às vezes ele está mesmo sendo hipócrita. Às vezes nós pensamos que um membro não merecia receber determinado elogio ou determinada promoção. Às vezes um cargo dentro da igreja, às vezes a família dele a gente acha, está se dando bem, mas fez tanta coisa errada. Meus irmãos, nós não podemos ficar julgando uns aos outros. O que Paulo disse é que a obra que nós colocamos sobre Jesus Cristo um dia vai ser revelada. O fogo de Deus virá para todos, o fogo da purificação. E se o ouro, a prata, o feno que esse membro construiu não resistir, nós não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor julgará segundo o coração. Agora, se resistir, glória a Deus, que a obra edificada foi boa. Então, não vamos ficar preocupados se alguém usa o nome de Cristo, a igreja de Cristo, para se engrandecer ou para realizar uma obra. Vamos ficar felizes que eles estão na igreja e estão procurando fazer uma coisa certa. E se há algum desvio, se há alguma hipocrisia, se há alguma maldade, no devido tempo Deus a corrigirá. Se não agora, onde nós achamos que é necessário, depois, quando o fogo de sua segunda vinda consumiu os iníquos. Aí há um outro tema aqui que é muito importante nessa designação, que é a lei da castidade. Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O corpo é sagrado, nós o recebemos quando nascemos nessa terra e precisa ser tratado com muito cuidado. É por isso, por exemplo, que temos a palavra de sabedoria, porque o corpo e o espírito são ligados formando a alma do homem. E Deus quer que tenhamos saúde, segurança, proteção e que tenhamos uma comunicação espiritual muito fácil com Ele. E se o corpo é aflito por causa de nossas próprias escolhas, né? Escolhemos, por exemplo, beber bebidas alcoólicas, usar drogas, então nossa conexão espiritual se enfraquece e até desaparece. Uma outra coisa é que precisamos fazer exercícios. Olha o profeta, meus irmãos e irmãs. Ele vai fazer 99 anos daqui a alguns dias. É um homem que viveu a palavra de sabedoria durante toda a vida. Não quero nem por um momento que vocês pensem que por viver a palavra de sabedoria, vocês vão ser poupados de doenças, de fraquezas e que vão viver até a idade do profeta, no bem-estar físico e mental que ele se encontra. Às vezes, Deus ele tem outros propósitos para ti e algumas lições importantes que você e os que estão ao seu redor precisam aprender. Às vezes, Deus quer que nós sejamos santificados muito mais rápido e por isso nos inflige uma dor que no momento pode nos parecer incompreensível, mas que no futuro vai ser para nós a chave da nossa santificação. E a alma do homem é dual.
tanto o corpo tem que ser preservado, assim como o espírito tem que ser purificado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se ter por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Nós precisamos ser humildes e buscar os conselhos de Deus. Nós somos de Cristo, Cristo de Deus. No capítulo 4, eu separei o versículo 13 e 4 que diz: porém a mim muito pouco me importa ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso estou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Mais uma vez, não podemos julgar uns aos outros. Nem os líderes que foram escolhidos por Deus para estar na própria posição em que se encontram, nem nós mesmos. Quem vai nos julgar é Deus. É claro que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que nós não devemos discernir o certo do errado, as influências que são benéficas para nós ou não. Ele mesmo vai dizer, tem iníquo entre vocês, tira esse cara, tem que excomungar ele, porque não pode ter alguém cometendo pecado no convívio dos santos. Um pecado sério, como a quebra da lei da castidade. Ele vai exemplificar aqui. Uma coisa terrível. Quando acontecer isso, ele tem que ser excomungado. Então, nós precisamos discernir. Nós precisamos fazer esses julgamentos intermediários, o que é bom para a nossa vida, o que não é. Mas julgamento final, não. A vingança é de Deus. Ele vai condenar ou salvar quem ele desejar, julgando justamente com misericórdia, olhando o coração, as coisas que nós não conseguimos ver. Então, tomemos cuidado com isso, certo? Porque o julgamento, ele faz com que tenhamos discórdia entre nós e nos coloca numa posição contrária à salvação que o Pai Celestial planejou. Paulo também faz um comentário aqui sobre como tem sido difícil para ele o ministério apostólico. Olha só o que ele fala no versículo 11. Até essa presente hora, quando ele estava escrevendo essa carta, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos caluniados e consolamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Já pensou você ser considerado como o lixo desse mundo e como a escória de todos? Eu não sei se você passou uma situação como essa. Espero que não, porque é muito sofrimento. Olha, naquele momento que ele estava escrevendo essa carta preocupado com os santos, ele não estava num palácio, comendo, não estava num sofá, assistindo TV, deixa eu escrever aqui. Não, ele estava ministrando. E nessa ministração, ele não tinha conforto algum. De fato, ele nem sabia onde ia dormir naquela noite. Não tinha pousada nenhuma. Tinha recebido bofetada, estava nu, o frio que ele devia estar passando, ou o calor. Imagina, descoberto, sujeito a insetos, a cobras. De fato, ele ficou picado por uma cobra, né? Uma vez, a gente falou isso quando estudou Atos. Recebeu bofetadas, fome, sede, imagina, sede. E não poder ser saciado. E nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Eles foram injuriados, perseguidos, sofreram tanto, calúnia. Às vezes nós ouvimos alguém falar sobre nossa pessoa, nosso trabalho, nossa família, as coisas que fizemos, já ficamos irritados, xingamos a pessoa, todas as gerações. Às vezes a gente sente um pouquinho de dor, né? Bater o dedinho do pé na cama, e aí fica já preocupado, e xingando todo mundo. Olha a quantidade de dor que esse homem sofreu. E ainda assim, com paciência, ele estava admoestando aqueles santos, porque considerava eles como se fosse de sua própria família, seus filhos e filhas, e ele amava eles profundamente. E é por isso que ele podia dizer que sejam meus imitadores, ou seja, segue o que eu estou fazendo,
porque embora tenha sido muito difícil para mim, eu estou perseverando, eu estou guardando os mandamentos, então não estou pedindo nada do que eu não esteja fazendo. E ele diz no versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você veja que embora as palavras de Paulo fossem poderosas e que eram fortalecidas com seu exemplo, ainda assim, sem o poder de Deus, essas palavras, elas não teriam um efeito tão poderoso sobre aqueles santos de Corinto e sobre nós. As palavras de Paulo são tão fortes e elas sobreviveram por tantos anos, décadas, milênios, e chegaram até nós, porque elas são uma manifestação do poder de Deus. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu lembro, Elder Ellis, hoje ele é um 70 emérito, mas ele foi autoridade geral aqui no Brasil, foi presidente de área. E ele ia nas conferências de estaca e ele dizia assim: irmãos, talvez vocês lembrem disso, vocês querem que eu fale com açúcar ou sem açúcar? Ou seja, bem direto, ou vocês querem que eu fique contando historinha, floreando? E é mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vocês querem o quê? Vocês querem que eu fale com vara, ou vocês querem que eu fale com amor e espírito de mansidão? Às vezes nós vamos ouvir coisas duras de nossos líderes, mas é porque nós precisamos ouvir isso. Talvez nós não estejamos seguindo os mandamentos como devemos. E aí os líderes, eles têm esse peso, essa responsabilidade de nos advertir. E nós não temos que ficar irritados com os líderes por serem duros. Nós temos que ser gratos por eles estarem nos mostrando a verdade. Se aquilo não se aplica a você, não se ofenda, porque aquele líder está tentando fazer o melhor que ele pode para nos admoestar e nos levar ao caminho da felicidade. Capítulo 5. Agora Paulo vai falar desse pecado tão grave, que é a quebra da lei da castidade. Ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Fornicação é a relação sexual de duas. Fornicação é a relação ilícita, a relação sexual ilícita que acontece fora do casamento. Mais para frente, em outras epístolas, Paulo também vai advertir contra o adultério. Quando eu ler fornicação aqui, vocês podem considerar isso como uma quebra da lei da castidade, seja você casado ou solteiro, porque se aplica. É claro que quando a gente fala fornicação, normalmente está falando de pessoas solteiras, que têm uma relação sexual sem serem legitimamente casados. Mas os casados, e ele vai dar bastante conselho para os casados aqui, também devem atentar sobre a lei da castidade. A lei da castidade significa ter pensamentos, palavras, atitudes que sejam de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Significa se manter puro e virtuoso na mente, no coração, e não ter atitudes que firam o seu sagrado tabernáculo, que o Espírito de Deus habita, o seu corpo, e o corpo de outra pessoa. E ele diz assim: eu estou ouvindo, e isso é constante, que entre vocês está acontecendo esse pecado da fornicação, da quebra da lei da castidade, A fornicação é tão grande que nem ainda entre os gentios se menciona, como é haver quem abuse da mulher do pai. Olha só. O filho está abusando da mulher do pai. Talvez não é sua mãe, Fala que mulher do pai, não está falando mãe. Então, provavelmente, o pai casou de novo e o filho está abusando da mulher do pai. E estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha só, Paulo está falando, isso é um absurdo. Essa pessoa não pode ficar entre os santos. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal assim cometeu. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós, e o meu espírito, com o poder do Senhor Jesus Cristo,
seja essa tal, entregue a Satanás para a destruição na carne. Em outras palavras, está falando, ele tem que ser cortado entre os santos, ele não pode ter participação entre os santos, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Porque essa excomunhão, esse afastamento entre os santos vai até ajudar aquela pessoa a se arrepender e a voltar ao Senhor Jesus Cristo, para que ele esteja pronto. Agora, meus irmãos, existem certos pecados que precisam passar por isso. A pessoa precisa ser afastada da igreja de modo completo. Não pode mais ser um membro da igreja, não pode tomar o sacramento, não pode participar com os santos. E isso tem que acontecer em pecados tão graves como esse. E Paulo disse, ele determinou, com o poder que ele tinha, a chave do sacerdócio que ele possuía, ele disse, tem que fazer isso, por que vocês não fizeram excomungar essa pessoa? Não é boa a vossa jactância, isso no final é orgulho, tá? Porque encobrir esse tipo de pecado, sabendo o que aconteceu, é orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levantar toda a massa, para o bem e para o mal, né? Se o fermento for ruim, vai estragar a massa inteira. E assim que estava acontecendo. Se manter esse membro iníquo, vocês sabendo que ele cometeu pecado, e parecer que está tudo bem, não vai adiantar. A igreja vai decair. Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No fundo, nós estamos nos rebelando contra Deus. Vocês lembram, o Velho Testamento contou de Eli, que sabia da iniquidade dos filhos e fingiu que nada estava acontecendo, né? Não queria tirar eles da posição de sacerdotes, uma posição prestigiosa, embora eles usassem o cargo que eles tinham para quebrar a lei da castidade. E aí o que o Senhor fez? Destruiu os sacerdotes iníquos e Eli teve uma morte terrível, né, batendo a cabeça. Nós estudamos isso no Velho Testamento. Então, vamos nos livrar da jactância e do orgulho e vamos pôr em ordem a casa de Deus. Uma pessoa que tenha cometido pecados sérios contra a outra, como o abuso sexual, nesse caso, não pode ficar entre os santos. Pelo menos não com todos os privilégios, precisa ter restrições. E aí o bispo, o presidente de destaque, os conselhos que são formados para determinar isso, vão saber como lidar em cada caso, porque cada caso é um, e nós temos que confiar na nossa liderança. O versículo 13, Deus julga os que estão fora, tirai, pois, entre vós esse iníquo. É a palavra de Paulo, tira. Os que estão fora estão cometendo iniquidade, Deus vai lidar com eles, mas na igreja de Deus, nós temos a responsabilidade de manter as coisas em ordem. Capítulo 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, pois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Quer dizer, Deus nos deu tanto privilégio, tanta responsabilidade, como Paulo diz, vamos julgar o mundo. A gente não consegue resolver pequenos problemas. Por que um fica acusando o outro e não tenta uma conciliação, uma aproximação? Por que nós não buscamos o Espírito de Deus para saber exatamente como abordar uma pessoa, pedir desculpa e resolver? Nosso profeta pediu na conferência que as discórdias acabassem, mas nós continuamos insistindo. O irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante os infiéis que não têm nossas crenças, que não têm o Evangelho. Assim que já é realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes os danos? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos irmãos. E ele fala, meus irmãos, não erreis, os iníquos não vão herdar o reino de Deus. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tem um rol aqui exemplificativo, porque ele não coloca todos os pecados, mas aqueles que pecarem não herdarão o reino de Deus. E ele fala, fiquem longe desses pecados. E fiquem longe das pessoas que acham que é tudo bem cometer esses pecados. Olha só. Se uma pessoa acha que está tudo certo, você ter uma relação sexual sem ser casado, essas ideias não provêm de Deus. Se uma pessoa acha que está tudo certo, você trair sua esposa, trair seu marido, está errado, se afasta. Se uma pessoa acha que está tudo certo ser efeminado e sodomitas, os sodomitas, né, são
aqueles que aprovam o casamento, por exemplo, entre homem e homem, mulher e mulher. Então, esse tipo de coisa não é da Igreja de Deus. Embora todas as pessoas são bem-vindas na igreja, e uma pessoa que sente atração por outra do mesmo sexo ou por ambos os sexos, ela pode servir na igreja, ela pode receber todas as bênçãos na igreja, ela pode ter uma recomendação do templo, desde que ela vive os padrões de castidade, assim como uma pessoa heterossexual tem que viver. Mas se nós apoiamos, promovemos, endossamos qualquer dessas práticas iníquas, inclusive o casamento entre homem, homem, mulher e mulher, lembremos que Paulo disse que nós não vamos herdar o reino de Deus. Não sou eu que estou falando. Vai ler lá o versículo 9 e o versículo 10. Se nós apoiamos essas coisas, nós não herdaremos o reino de Deus. E é o que fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. E aí o 12 eu vou ler com a tradução do profeta Joseph Smith, que está nas notas de rodapé. Ele diz assim: todas essas coisas, esses pecados que eu falei, não me são lícitos. E todas essas coisas não convêm. Todas as coisas não me são lícitas. Portanto, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vai para a tradução de Joseph Smith, está muito mais claro o que Paulo está querendo dizer. Nenhum desses pecados é lícito para nós que procuramos ter a mente de Cristo. Fugir da fornicação, diz o versículo 18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Ou você acha que o corpo, você pode fazer o que bem quiser com ele? Não. Quem deu crescimento, quem mantém seu corpo vivo é Deus. E você tem esse corpo emprestado para executar os seus labores nesse pouco tempo de vida. E se você fornicar, você está cometendo pecado contra esse corpo que foi emprestado para você, que é o templo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual permanecem em Deus. Aí Paulo vai responder perguntas que os membros têm sobre casamento, relacionamento conjugal, namoro, e é muito interessante o que ele fala no capítulo 7, mas eu recomendo que vocês usem as palavras do profeta Joseph Smith que ele traduziu deste capítulo, vai ficar muito mais claro. Também tem uma seção em Doutrina e Convênios que eu vou ler para vocês que vai ajudar a gente a entender na ocasião apropriada. Versículo 1 diz assim: ora, quando as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Mas, por causa da fornicação, que é um pecado bem sério, como eu disse para vocês, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido conceda à mulher o que lhe é devido e da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, quando a gente começa a ter sentimentos românticos por alguém, a gente precisa saber que Deus ele tem padrões estabelecidos de castidade. Eu sei que existem muitas culturas e que isso muda de tempos em tempos, né? Até meu pai estava contando que eu voltei para São Paulo agora, a gente estava passando numa rua e ele me contando que o pai dele, meu avô, quando era jovem, ele andava pela rua. Essa era uma das ruas principais lá da Vila Guilherme. E ele passava pela rua, essa é a atividade dos rapazes, eles passavam pela rua e as meninas ficavam na janela olhando. E essa era a forma deles namorarem, né? Eles passavam, as meninas ficavam dando tchauzinho, olhando, aí eles passavam de novo, e era assim. Hoje em dia o namoro não é assim, com certeza não. Os rapazes e as moças têm outra maneira de se aproximar um dos outros, de conversar. E eu não quero fazer juízo do que é melhor do que é pior, só quero dizer que mudou. E embora mude durante as gerações e as culturas do mundo também abordem o relacionamento de namoro de forma diferente, nós precisamos saber que existe uma lei divina. Como eu vou saber, Lucas, qual é a lei divina? Nós vamos buscar ter a mente de Cristo. Nós vamos buscar o Espírito de Deus. E nós vamos saber
como agir. Os nossos pais, os nossos líderes podem nos orientar especificamente se nós tivermos dúvidas. E não é porque você quer e a pessoa consente que você pode fazer algumas coisas. Paulo ele vai dizer que não é assim. Então, por isso que ele fala, é melhor que não toque a mulher, né? Até que você possa se casar com ela. Isso não significa que você não pode abraçar, não pode demonstrar afeto, não possa beijar. Você pode ter esse relacionamento mais próximo com alguém que você gosta, que você está se preparando para casar. Mas existem limites. A lei da castidade, como eu falei, enfatizo novamente, significa não ter relações sexuais a menos que você seja casado. Então, até ser autorizado pela autoridade civil e também autoridade religiosa no templo, nós não podemos ter certa aproximação, né? Eu sei que às vezes há um intervalo entre o casamento civil e o casamento no templo. E é permitido hoje em dia que o marido e a mulher possam ficar juntos antes do selamento, se eles forem legalmente casados. Então, nós temos que seguir essa admoestação, porque senão nós seremos considerados culpados de destruir o templo do Espírito Santo. Ele continua seus conselhos dizendo no versículo 5, aos casais casados, não vos priveis um do outro, senão por consentimento de ambos, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Acho que esse versículo é muito claro e eu não preciso me aprofundar muito. Depois de casado, marido e mulher devem ter uma convivência íntima sadia. Às vezes acontece de um ficar doente, de precisar viajar, ou de ter algum propósito específico, mas sempre que possível, o marido e a mulher têm que ficar junto, tá? Tem que continuar o namoro, tem que ter seus encontros românticos. Eu imagino que é difícil quando tem muitos filhos, mas vocês precisam ter uma conversa, e essa conversa precisa ser muito longa, de fato precisa durar a eternidade. Então, se alguma coisa não está muito certa no seu relacionamento hoje, procura fazer uma análise do que mudou entre a época que você estava namorando e agora, e procura retomar aqueles sentimentos. Lembra que quando você dá atenção, você se preocupa com os interesses do outro mais do que você mesmo, o relacionamento pode melhorar. Agora, aos solteiros, isso tem a ver comigo e com muitos outros que são solteiros na igreja. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom ficarem como eu. Aqui na ocasião, Paulo provavelmente estava viúvo ou estava muito afastado da esposa dele, no sentido que ele se considerava sozinho, né, em termos de relacionamento. Por isso, ele diz que se você é viúvo, se você é solteiro e vai ingressar para o ministério, como Paulo estava no ministério, é melhor que fosse assim. É por isso que é bom a gente usar as palavras da tradução do profeta Joseph Smith. O versículo 9 diz o seguinte: se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que alguém cometer pecado. Ou seja, se você não consegue, está muito difícil controlar a lei da castidade, é melhor que você case, porque é melhor você casar do que você cometer pecado. Porém, aos casados mando, mas eu, não o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. No 13, se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aqui, esse versículo 13, e também os demais, deixa eu ver aqui onde que eu marquei. Vamos ler Doutrina e Convênio 74, que eu acho que vai dar uma explicação melhor do que Paulo está querendo dizer. Porque o profeta Joseph Smith perguntou o que isso significa, né? O marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido. E o versículo 2 diz assim: nos dias dos apóstolos observava-se a lei da circuncisão entre todos os judeus que não acreditavam no evangelho de Jesus Cristo. E surgiu uma contenda. E nós falamos um pouco sobre isso, por causa da lei da circuncisão. Porque a pessoa que não era crente, que era da religião judia, que acreditava na lei de Moisés, queria circuncisar o menino. E a pessoa que era cristã, a esposa, dizia, não precisa fazer isso, né? E aconteceu que os filhos, tendo sido criados na sujeição da lei de Moisés, deram ouvidos às tradições de seus pais e não acreditaram no evangelho de Jesus Cristo, se tornaram impuros.
Por essa razão, o apóstolo Paulo escreveu à igreja dando-lhe um mandamento, não do Senhor, é um conselho que ele estava dando de si mesmo, de que um crente não deveria unir-se a um descrente, mas a não ser que se abolisse entre eles a lei de Moisés. Então, esse é um exemplo muito interessante de norma da igreja que não é necessariamente uma doutrina. A igreja, ela tem normas e os líderes, eles estabelecem em conselho algumas diretrizes que podem mudar com o tempo, né? Eu lembro que havia uma diretriz, por exemplo, que as mulheres divorciadas, elas não podiam servir no templo, ou que elas tinham que esperar um tempo para oficiar no templo. Elas podiam ir no templo, elas podiam servir como procuradoras, mas para ser oficiantes havia alguma restrição. Isso foi tirado depois. Então, essas normas, elas vêm e vão de acordo com as necessidades e sabedoria dos irmãos. E é o que Paulo está dizendo aqui. Conhecendo as circunstâncias que havia lá em Corinto, ele deu esse conselho. E ele continua falando sobre isso. Por isso, é bom, ao estudarem, que considerem a seção de doutrina e convênios. Mas, para terminar, 23. Fostes comprados por bom preço. Por preço. Não vos façais servos dos homens. E no 27. Estás ligado à mulher? Não busca separar-te. Está livre de mulher? Não vai buscar a mulher. Presta atenção, meus irmãos, que ele está falando aos missionários, aos que são chamados a servir. Então, se você está prestes a servir uma missão, não vai procurar mulher. É melhor que você fique sem mulher, porque lá no ministério você vai ficar sozinho, né? Não vai ter mulher do seu lado. Ela vai ficar aqui, você vai ficar lá. A mesma coisa as irmãs. Se você quer casar, então casa, mas aí não vai servir a uma missão de tempo integral como jovem. É o que ele está dizendo aqui. Se casar, não peca, porque é um mandamento casar, né? É importante casar. É o convênio mais importante que fazemos para a exaltação. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne. Porém, eu vos poupo. Por quê? Porque imagina, se você é casado, acabou de casar, e você é chamado para fazer uma missão. Não vai ter uma tribulação adicional, preocupado com a sua esposa, talvez filhos recém-nascidos? Então o apóstolo Paulo está dizendo, é melhor que se vocês forem chamados para o ministério e para viagens, para pregar o evangelho, que não sejam casados. Se for casado, você tem que ficar com a sua mulher, não se aparte dela, tá? Porque senão você vai ter tribulações. Então são conselhos específicos para aquela época que nós precisamos ler no contexto. Porque se você tirar esse versículo do contexto, você vai pensar que é melhor ficar solteirão mesmo e nunca casar, o que não é verdade e não é o que Paulo recomenda. De fato, o entendimento de Paulo sobre o casamento é o mesmo que o Senhor Jesus Cristo tinha, que o homem e a mulher devem ser um no Senhor. Tá certo? Muito obrigado, pessoal, por terem assistido o Vem Segue. Obrigado pelos seus comentários. Estou muito feliz aqui no Brasil. Preciso só me organizar melhor para começar a produzir muito mais vídeos. Eu convido vocês a seguir, caso não façam, a Central das Escrituras, né, que é o antigo Videira Verdadeira. Nós temos um outro canal que está sendo preparado para as crianças e para os líderes e pais, e um outro canal ainda para os jovens. E existem muitos conteúdos que vão surgir, que vão ser muito bons, mas a gente precisa do seu apoio, das suas curtidas, dos seus comentários, e eu sou muito grato pela oportunidade de encontrar alguns de vocês por aí, e poder agradecer pessoalmente pela força que vocês estão dando para nós. Obrigado, encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.